portadores das tuas boas novas, no nome do Senhor Jesus, meu Pai. Amém. Muito obrigada, Jesus. Olha aí, gente. E eles aprendem e eles também ensinam, viu? A igreja pode sentar. Glória a Deus. E saiba que Deus é um Deus de recomeços. Amém? Você pode virar para o teu irmão, para a tua irmã aí e dizer para ele, para ela: Deus é um Deus de recomeços. Amém, Jesus, muito obrigada. O Senhor é aquele que é capaz de fazer com que nós venhamos recomeçar, recomeçar e recomeçar uma história de vitória, uma história brilhante, uma história impactante para a honra e glória do nome dele. E queridos, nós vamos observar o recomeço de Deus olhando para o povo de Israel. Quando nós vemos o Senhor chamando Abraão para sair da sua parentela e ir para um lugar que ele não conhecia, mas uma terra que chamava ou que manava leite e mel. Nós vemos o Senhor preparando para aquele homem um recomeço na sua história. Até então, Abraão não tinha nenhum grande destaque na sua história, mas o Senhor permitiu com que, a partir daquele ponto, ele recomeçasse a sua vida com a sua família em uma terra abençoada que Deus havia preparado para ele. E aí nós vemos que com Abraão, pela primeira vez, os filhos de Deus tomaram posse da terra da promessa. Mas a palavra do Senhor, queridos, nos diz que aquele povo, já na terra da promessa, com Abraão, começou a desobedecer a Deus, começou a se misturar com pessoas que não deviam. E o Senhor os tirou da terra de Canaã. Os tirou. Então o povo entrou com Abraão e saiu com Jacó e mais 70 pessoas rumo ao Egito. E ali se encerrou algo novo que Deus havia criado na vida deles. Mas o Senhor preparou uma nova história, o Senhor preparou um novo começo para eles. Através da vida de José. Abrindo as portas do Egito para que aquele povo não morresse de fome na terra de Canaã, que até então estava acometida pela seca, pela escassez. E aquele povo passou a viver uma nova história com Deus. Até se multiplicarem a tal ponto de servirem como empecilho para os egípcios, que os escravizaram e que foram libertos pela mão de Deus através de Moisés. Uma segunda oportunidade que aquele povo teve. Entraram no Egito pelas mãos de José, saíram pelas mãos de Moisés, rumo à terra da promessa novamente. Rumo à terra de Canaã novamente. E eles passaram pelo deserto,
e caminharam rumo à terra da promessa. E adentraram aquela terra com Josué. Depois que adentraram aquela terra e tiveram muitas e muitas conquistas, aquele povo continuou sendo infiel a Deus. Continuou se misturando com outros povos. Até provocarem a ira de Deus de tal forma em que o Senhor precisou dispersá-los pelas nações. Vemos que uma parte foi levado cativo para a Babilônia e outra parte, num primeiro momento, foram levados para o Egito e depois para a Síria. E nós vemos, queridos, que este povo disperso pelas nações possui uma grande promessa de um dia retornarem à terra prometida, a terra que o Senhor disse que lhes entregaria através de Abraão. E hoje nós olhamos para este povo disperso em várias nações da terra. Alguns já fixaram as suas moradias, já estabeleceram as suas vidas e não têm intenção nenhuma de retornar a Jerusalém. Mas muitos têm o sonho de retornarem à sua pátria querida, à sua terra querida. E nós temos visto a grande luta que este povo tem passado para se apossar daquela terra novamente. Nós vemos aqui, queridos, 2 entradas e 2 saídas da terra prometida. E depois nós vemos uma tentativa de entrada na terra da promessa novamente. Ou seja, Deus prometeu, cumpriu, o povo desobedeceu, Deus tirou. Deus prometeu, cumpriu, o povo desobedeceu, Deus tirou. Amém? Mas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de recomeços. É um Deus que, por mais que nós venhamos pecar, Ele tem preparado um recomeço para nós. Basta tão somente nós sabermos o que nós vamos fazer com as novas oportunidades que Deus tem nos dado, com os novos recomeços que o Senhor tem nos entregue. Eu gostaria de pedir para que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 20. A partir do versículo 1. Ezequiel capítulo 20, a partir do versículo 1. A palavra de Deus nos fala sobre a infidelidade do povo de Israel. E diz assim: passaram 7 anos, 5 meses e 10 dias, desde que os israelitas haviam sido levados para o cativeiro. Então, alguns líderes vieram falar comigo para saber a vontade do Senhor. Eles chegaram e se sentaram na minha frente. O Senhor falou comigo e disse: homem mortal, diga a esses líderes que o Senhor está dizendo isso. Vocês vieram saber qual é a minha vontade? Pois eu juro pela minha vida que não deixarei que vocês me perguntem nada. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Homem mortal, você está pronto para julgar essa gente? Então julgue. Faça com que eles lembrem das coisas vergonhosas que os seus antepassados fizeram. Diga tudo o que eu, o Senhor Deus, estou falando. No dia em que eu escolhi o povo de Israel, fiz uma promessa a eles. No Egito mostrei aos israelitas que eu era e disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Nessa ocasião prometi tirá-los do Egito e guiá-los a uma terra que havia escolhido para eles, uma terra boa, rica e melhor de todas. Eu lhes disse:
Joguem fora os seus ídolos nojentos que vocês amam e não se manchem com os falsos deuses do Egito, pois o Deus de vocês sou eu, o Senhor. Mas eles se revoltaram contra mim e não quiseram me ouvir. E não jogaram fora os seus ídolos nojentos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Eu estava pronto para fazê-los sentir, ali no Egito, a força da minha mão e da minha ira. Porém não fiz, a fim de não trazer desonra ao meu nome. Amém? Aqui, queridos, se nós formos continuar a leitura, que nós não vamos continuar porque ela é muito extensa, nós vemos Deus recontando a história do povo de Israel para eles, através do profeta Ezequiel. Já haviam se passado 7 anos, 5 meses e 10 dias que a nação de Israel, os seus reis e os seus principais, haviam sido levados cativos. E alguns líderes que estavam ali, que restaram no meio do povo, estavam perguntando para Ezequiel: Ezequiel, o que Deus tem para falar conosco? Se assentaram à frente de Ezequiel, pedindo para que Deus falasse com ele através, ou com eles através da vida do profeta. E o Senhor falou para Ezequiel: homem mortal, olhe para esses líderes, olhe para eles neste momento e diga: vocês vieram saber a minha vontade? Eu fico imaginando Deus pensando assim, queridos, depois de tudo o que vocês fizeram, depois de toda a rebelião de vocês, depois de toda a rebeldia de vocês, vocês vêm perguntar para mim o que eu quero dizer para vocês? E o Senhor olha para Ezequiel e diz: homem mortal, você está pronto para julgar este povo? E diz: homem mortal, comece a relembrar este povo, a recordar este povo de tudo que eles viveram comigo até aqui. E aí, queridos, o Senhor começa a desenrolar o rolo das memórias daquele povo. E o Senhor começa a recontar a história de Israel, para que eles pudessem se enxergar, para que eles pudessem enxergar a infidelidade deles com relação a tudo que Deus fez por eles, com relação a tudo que Deus era para eles. E o Senhor começa a recontar a história desde o Egito. Lembra que eu tirei vocês do Egito? Lembra que eu falei para vocês deixarem de lado os ídolos nojentos do Egito? E o que vocês fizeram? Vocês se revoltaram contra mim. Mas, para honrar o meu nome, eu não os destruí na terra do Egito. E o Senhor continua desenrolando o rolo da história e continua relembrando aquele povo, dizendo: olha, lembra lá no deserto, depois de tudo que eu fiz por vocês, vocês em meio às aflições que vocês estavam vivendo, ao invés de me adorarem, levantaram novamente ídolos para si, se rebelando contra a minha vontade, contra o meu querer. E eu, ali no deserto, poderia ter destruído todos vocês, mas por causa do meu nome, eu não o fiz. Amém? E o Senhor, queridos, por fim diz àquele povo: olha, eu os dispersei entre as nações,
eu os levei ao deserto das nações, para que vocês saibam que eu sou Deus. E eu me apeguei muito a essa passagem onde o Senhor diz assim para aquele povo no versículo 39. E agora todos vocês israelitas, continuem a adorar os seus ídolos, mas eu aviso que mais tarde terão de me obedecer e nunca mais desonrarão o meu nome, apresentando oferta aos seus ídolos. Eu farei com que vocês voltem dos países onde estão espalhados e os ajuntarei, e então aceitarei os sacrifícios de vocês. Vocês, israelitas, sabendo que eu sou Deus, pois não os trato como merecem por causa das suas ações más e perversas, mas o que faço é para proteger a minha honra. Eu sou o Senhor, eu o falei. Amém? Queridos, e nós vemos Deus olhando para aquele povo já no deserto das nações, porque aquele povo já estava disperso entre as nações. E o Senhor usa o profeta para dizer para aqueles líderes: olha, vocês podem até continuar adorando esses ídolos, mas entre outras palavras, vocês não sairão das minhas mãos, porque eu farei tudo o que for possível para mostrar para vocês que no fim de tudo vocês me adorarão, que no fim de tudo, queridos, todo joelho se dobraria para reconhecer que Ele era Deus. Amém? E o Senhor mais uma vez se revela àquele povo dizendo: olha, eu tenho de tudo para destruir vocês, por conta das suas obras más, mas eu não o farei por honrar o meu nome. O que nós aprendemos com essa palavra, queridos? Temos um memorial diante de Deus, todos temos. Amém? Vivemos até aqui histórias incríveis, histórias extraordinárias. Vivemos aqui, até aqui, histórias que às vezes a gente conta para as pessoas e elas olham para nós e dizem assim: não acredito que você passou por tudo isso. Você não tem cara de quem viveu tudo isso, né? Você não tem aparência de quem viveu tudo isso. Hoje a sua vida não revela que você viveu tudo isso. Por quê? Porque a mão do Senhor tem nos alcançado até aqui. E só nós que vivemos com Deus, o que nós vivemos até então, sabemos o preço que nós pagamos para chegarmos até aqui. Quantos de nós, queridos, já estivemos em uma terra boa, já estivemos na melhor fase das nossas vidas, não é verdade? Alguns podem dizer assim: eu já vivi o tempo áureo da minha vida, talvez eu não consiga viver outro tempo tão melhor. Quantos já vivemos coisas extraordinárias em Deus? Mas, por conta da nossa infidelidade, por conta do nosso descompromisso, por conta da nossa desobediência com Deus, nós fomos, de certa forma, castigados pelo Pai. Fomos retirados daquele tempo áureo e inseridos em uma história nova de aprendizado. Saímos da terra de Canaã, fomos levados para o Egito, recebemos a libertação de Deus, entramos novamente na terra da promessa, pecamos novamente, saímos da terra da promessa, porque fomos infiéis a Deus. E aí o Senhor olha para mim e para você, assim como Ele olhou para o povo de Israel, e diz: olha, se lembra de tudo que eu fiz por você até chegar aqui. E eu
Não. Acabei com a sua história. Eu não acabei com tudo, por mais que você merecesse, por honrar o meu nome. Amém? Por honrar o meu nome. Não fomos consumidos, queridos. Deus nos mandou a graça extraordinária de Cristo Jesus por amor ao nome dele. Amém? Por honrar o nome dele. Sim, por amor a todos nós, mas porque ele sabe que ele tem um nome a ser honrado em todo o universo. E este nome só pode ser honrado quando ele conseguir encontrar os nossos corações, quando ele conseguir encontrar o coração do seu povo na face desta terra, para que ele venha cumprir todas as suas promessas estabelecidas até então. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós começamos a ver Deus usando reis, profetas, juízes, homens, mulheres, para conseguirem atrair o seu povo ao seu amor. Até chegar o momento onde Deus nos enviou a ponte perfeita para alcançarmos o seu coração e vivermos o seu amor. E esta ponte, aleluias, e este caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Nós somos encontrados em Deus através de Cristo Jesus. Quando nós olhamos para João 3,16, nós vemos que Deus nos amou de tal maneira, que nos enviou o seu Filho para nos dar a vida eterna. E agora eu gostaria de pedir para que você abrisse a palavra de Deus no livro de João. Capítulo 14, versículo 5. A palavra do Senhor nos diz assim: então Tomé perguntou ao Senhor: nós não sabemos onde é que o Senhor vai, como podemos saber o caminho? E o Senhor Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Queridos, Deus nos entregou a rota, Deus nos deu o caminho. Deus poderia ter acabado com toda a humanidade, ele tinha motivos para isso. Mas o Senhor se preocupou com o seu nome, o Senhor se preocupou com a sua vida, o Senhor se preocupou com a minha vida. E o Senhor se utiliza desta palavra nesta noite para dizer para mim e para você: eu sou um Deus de renovo, eu sou um Deus que pode construir novamente toda a sua história, eu sou um Deus que sou capaz de reconstruir tudo aquilo que um dia foi desmoronado, tudo aquilo que um dia você perdeu. Não tire a minha glória de mim, não tire o meu poder das minhas mãos, porque, queridos, quando nós não acreditamos que Deus não é capaz de fazer, nós anulamos o poder de Deus nas nossas vidas, nós anulamos o poder de Deus em meio à humanidade. Nunca diga que Deus não pode fazer, que Deus não pode renovar, porque quanto Deus já trabalhou no meio da humanidade, até chegar os dias de hoje, para nos provar que Ele é um Deus de amor e quer nos fazer recomeçar. E tem uma nova história para escrever para nós e através de nós. Quando nós olhamos, queridos, para Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, a palavra de Deus nos diz que nada pode nos separar do amor de Deus. O apóstolo Paulo deixa isso muito bem registrado. Nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o passado, nem poderes, nem alturas,
nem profundidades e nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus. E quem sou eu e quem é você para se separar do amor de Deus? O problema é que nós nos distanciamos dele. Nós provocamos a separação entre Deus e nós. E agora eu te pergunto, em que passagem da Bíblia Deus nos dá a autorização de nos afastarmos do seu amor, de nos afastarmos dele, de nos distanciarmos dele? Não existe. Não existe. Que o nosso livre-arbítrio, queridos, seja dirigido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque o que faz com que nós venhamos nos separar de Deus somos nós mesmos. Não adianta nós culparmos o vizinho, não adianta nós culparmos situações, não adianta nós culparmos pessoas, porque os únicos que provocam a separação entre nós e Deus somos nós mesmos. Agora vem o Espírito Santo de Deus dizer para mim e para você: eu não te dei orientação e nem autorização para se separar do meu amor, porque ele é fundamental, ele é vital para você. O amor de Deus, queridos, é vital para as nossas vidas. Quando nós encontramos o amor de Deus, nós nos encontramos nesse amor. E quando nós nos encontramos nesse amor, nós conseguimos encontrar o amor uns pelos outros. Sabe o que acontece? E muitas vezes tem pessoas que não se amam e que não amam as outras pessoas, é porque elas não encontraram o amor de Deus. Ou seja, elas não encontraram a Deus, porque a palavra do Senhor declara que Deus é amor. Deus é o mais puro, o mais genuíno amor. E quando nós temos um encontro real e verdadeiro com Ele, igreja, nós conseguimos encontrar o verdadeiro amor. Um amor que nos completa. Um amor que nos ensina a amarmos a nós mesmos. Um amor que nos ensina a amarmos uns aos outros. E quando nós não encontramos este amor, quando nós não conseguimos viver este amor, e não nos amamos, e não amamos aos outros, nós perdemos as nossas características de filhos. Existem pessoas descaracterizadas como cristãos, porque não encontraram o amor de Deus. Eu tenho algo a te dizer, isso depende de você. Porque este amor, ele está disponível a cada um de nós. Este amor está de braços abertos nos esperando. E não tem como culpar nada e nem ninguém por não termos encontrado este amor. Porque o caminho ele já nos deixou, que é Cristo Jesus. Queridos, nós não vamos encontrar ao Senhor se não for através de Cristo Jesus. Nós não vamos conseguir ter comunhão com Deus, com esse amor, se nós não formos preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. Ou minimamente não vamos conseguir permanecer neste amor, se não estivermos com o nosso coração cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso nós encontramos a igreja muitas vezes fraca, a igreja entristecida, a igreja distante. Porque no campo das suas escolhas, pessoas têm escolhido não conhecerem, não viverem o amor de Deus. Deus tem renovo para nós. Amém?
Deus tem renovo para nós, igreja. O Senhor não quer uma igreja cabisbaixa, o Senhor não quer uma igreja entristecida. Sexta-feira nós estávamos aqui no culto de oração e foi, gente, uma bênção. Quem esteve aqui, né? Viu que foi uma bênção, que o Senhor trabalhou poderosamente nas nossas vidas. E nós vemos que é disso para muito mais que Deus tem para nós. E ali no culto de sexta-feira o Senhor falou que Ele estava no nosso meio. Nós chamamos tanto a Ele, nós clamamos tanto a Ele, para estar entronizado no meio deste povo e no meio desta igreja. E o Senhor falou aos nossos corações: eu já cheguei, eu já estou neste lugar, aleluia. E o Senhor repete isso para mim e para você: igreja, eu já cheguei neste lugar, eu passei em meio aos meus, eu passei em meio à minha igreja, aleluia. Eu tão somente estou procurando um coração aberto para que eu possa entrar, para manifestar o meu amor, para que ele seja conhecido por mim, para que este amor seja manifesto no teu coração. Aleluias! O Senhor já está neste lugar, igreja. O Espírito Santo de Deus já passei em meio aos teus. O Espírito Santo de Deus já está batendo a porta dos corações. Filha, eu posso entrar? Filha, eu posso entrar? Nós precisamos tão somente abrir os nossos corações para que Ele venha se manifestar. Nós precisamos tão somente dar espaço a Ele para vivermos o renovo que Ele tem para nos entregar. Aleluias! Ele está se movendo. E tem filhos que são sensíveis e que já começaram a sentir. Tem filhos que são sensíveis e já começaram a se movimentar em meio ao movimento do Espírito Santo de Deus neste lugar. Mas o Senhor quer alcançar a todos, aleluia. E vou te dizer algo: Satanás já começou a enxergar o mover que Deus está fazendo no nosso meio. Está se levantando para cair no nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus! Aqui não existe nenhuma sinagoga e nenhum canto para Satanás operar, aleluias, porque a glória do Senhor já preencheu este lugar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, Deus, santo é o teu nome, glorificado é o Senhor. E queridos, nós precisamos nos apossar de todo o poder e de toda a autoridade que Cristo Jesus já entregou nas nossas mãos. Quando entrarmos na casa do Senhor, vamos entrar com ousadia para louvarmos e adorarmos o teu santo nome. Quando tivermos a oportunidade de pregar a palavra, vamos pregar com ousadia. Quando tivermos a oportunidade de orar pelos nossos irmãos em Cristo, vamos orar com ousadia no Espírito que habita em nós, aleluia. E nós vamos ver vidas sendo curadas, vidas sendo salvas, vidas sendo libertas neste lugar, aleluia. E o Senhor trazendo e arrebanhando muitos mais, porque o mover é dele, o poder é dele, o nome é dele, a glória é dele, a honra é dele, aleluia, são somente dele. Glórias a ti, Deus. Aleluias. Se prepare, igreja, para ser tremendamente usada nas mãos do Senhor. Pessoas endemoniadas vão chegar neste lugar. Nós vamos estender as mãos e elas serão libertas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. As pessoas se achegarão acometidas de diversas enfermidades e a igreja vai estender as mãos e vai repreender. Elas serão libertas no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pessoas chegarão neste lugar tomando pelo batismo do Espírito Santo e nós estenderemos as mãos, aleluia, e eles serão batizados e renovados pelo poder de Cristo Jesus. Aleluias. Isto é para todos. Isto é para todos. Louvado seja Deus. Então, somente, queridos, vamos deixar as experiências que nós tivemos, amém?
de tantas outras coisas que nós vivemos, apenas como um aprendizado, para nós sabermos de tudo que Deus fez nas nossas vidas, e quem Deus é, e tudo que Deus operou. Aleluias. Engrandecermos, exaltarmos o nome dele e continuarmos a nossa marcha, certos de tudo que Deus fará por cada um de nós. Existe uma nova terra preparada para nós. Existe, aleluias, a Canaã do Senhor. E quando nós falamos sobre uma nova terra que mana leite e mel, a Canaã do Senhor, nós não estamos falando, queridos, da Jerusalém aqui desta terra. Neste momento o Senhor está falando à sua igreja, existe uma nova Jerusalém, aleluias. Existe uma nova Jerusalém, a qual nós como noiva estaremos incorporados a ela de glória em glória no Senhor, e o Senhor virá para nos buscar, e o Senhor virá para buscar os teus, aqueles que estiverem preparados, aqueles que não forem infiéis, aqueles que estiverem glorificando o seu nome, aqueles que estiverem honrando o seu nome na face desta terra. Aleluias. O problema é que muitos de nós que estamos dentro da igreja do Senhor Jesus, é que acreditamos que uma vez salvos, sempre salvos, não é? Acreditamos que aceitamos Jesus e não precisamos ser transformados em mais nada. Sabe? A condição em que a nossa alma se encontra. Se o Senhor Jesus voltar hoje, ou se nós morrermos, é com a condição que nós estamos na nossa alma hoje que nós vamos nos apresentar ao Senhor. Então, ainda tem tempo para ser renovado. Ainda tem tempo para ser transformado. Amém? Ainda tem tempo. Ainda tem tempo, igreja, mas este tempo é curto. Amém? Este tempo, ele não é longo, estabelecido sobre nós. Este tempo é muito curto. É neste tempo que o Espírito Santo de Deus quer trabalhar na nossa alma. É neste tempo que o Espírito Santo de Deus quer transformar a nossa alma. É neste tempo que o Espírito Santo de Deus precisa nos preparar para que nós tenhamos as devidas condições de nos apresentarmos a Deus Todo-Poderoso e sermos aprovados por Ele naquele grande dia. Somos transformados por Deus em todos os dias, queridos. E não devemos estagnar. Não permita com que a sua alma se estagne diante das coisas deste mundo. Não se conforme com as coisas deste mundo, mas antes tenha a sua mente renovada por Cristo Jesus. E Ele está aqui, renovando as nossas vidas para vivermos uma nova história com Ele. Amém? Aleluia, Jesus. Eu passo a palavra para o pastor. Erga as tuas mãos aí onde você está e diga: eu creio que Deus é um Deus de renovo e que nesta noite Ele está renovando a minha alma. Glória a Deus. Glórias ao Senhor das nossas vidas. Vou te convidar a ficar em pé, porque mediante esta palavra,